Meu nome é Laura, tenho 38 anos, e hoje sou uma mulher que aprendeu a andar com as próprias pernas. Empresária no ramo de consultoria estratégica, conquistei o que muitos diziam ser impossível para alguém como eu: independência financeira, estabilidade emocional e, acima do tudo, respeito no mercado. Mas se você me perguntasse sobre respeito dentro da minha própria família, bom, aí a história é bem diferente. Desde pequena, fui vista como a ovelha negra. Não importava o quanto eu me esforçasse, minhas conquistas eram sempre diminuídas. Se tirava uma boa nota, diziam que era sorte. Se recebia um elogio de algum professor, meus irmãos zombavam, alegando que eu só tinha conseguido porque era puxa-saco. Cresci ouvindo que eu não seria nada na vida, que minhas ideias eram tolas, que eu nunca teria o mesmo brilho que meus primos, mais bonitos ou mais populares. A verdade é que, por muitos anos, eu acreditei nessas palavras. Eu me sentia deslocada, como se fosse um corpo estranho no meio deles, enquanto minhas irmãs eram elogiadas pela beleza, e meus irmãos pela esperteza, ou pelo jeito carismático. Eu era apenas a diferente. Carregava comigo o rótulo de esquisita, exagerada, sonhadora demais para alguém da minha família. As comparações eram constantes. Minha mãe costumava dizer frases que até hoje ecoam na minha memória. Olhe como sua irmã sabe se portar. Por que você não aprende com ela? Ou seu irmão pode não ser estudioso, mas pelo menos sabe lidar com pessoas. E isso vale mais do que livros. Eu me esforçava, mas por comigo, aos olhos deles, meu esforço jamais seria suficiente. Foi nessa mistura de frustração e rejeição que decidi, ainda jovem, me afastar. Escolhi mergulhar no trabalho, estudar como se o conhecimento fosse minha única armadura contra o desprezo que eu sentia em casa. E de certa forma foi exatamente isso que me salvou. Enquanto todos esperavam meu fracasso, eu prosperava em silêncio. Comecei pequena, com freelances e consultorias baratas, até abrir minha própria empresa. Trabalhei noites em claro, virei madrugadas, ouvi muitos nãos, até conquistar os meus primeiros clientes fixos. Mas cada obstáculo me dava mais forças para seguir em frente. Hoje tenho uma equipe que confia em mim, um escritório sólido e clientes que me respeitam, não apenas pelo que construí, mas pelo valor que entrego. O mais irônico, aqueles que um dia me chamaram de fracassada, agora cochicham meu nome com certo respeito, embora nunca admitam, em voz alta. Eles esperavam que eu fosse um peso, mas me tornei alguém que brilha por conta própria. O que eles não sabem é que o preço desse brilho foi alto. Precisei apagar o vínculo que mais deveria ter me fortalecido, o da minha própria família. Foram anos de silêncio. Eu havia aprendido a viver sem o barulho das críticas, sem o peso das comparações, sem as reuniões familiares, que sempre me deixavam menor do que realmente era. Já não esperava ligação, muito menos convite, até que, em uma tarde de quinta-feira, meu celular tocou, e ao ver o nome da minha mãe na tela, meu coração se apertou. Hesitei em atender. Parte de mim queria deixar tocar até cair na caixa postal, como já tinha feito tantas vezes antes. Mas a curiosidade, ou talvez uma pontada de saudade mal resolvida menos, falou mais alto. Respirei fundo e deslizei o dedo na tela. Laura, minha filha. A voz da minha mãe saiu suave, carregada de uma emoção, que eu não sabia se era genuína ou ensaiada. Faz tanto tempo que não nos vemos. A família toda sente sua falta. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Falta? Era isso mesmo que ela tinha dito? Aquela mesma família que não perdia a chance de me rebaixar agora, dizia sentir minha ausência. Ela prosseguiu, como se adivinhasse minha resistência. Estamos organizando um jantar especial no sábado. Todos vão estar lá. Seus irmãos, suas tias, até seu pai. Seria tão bom ter você conosco de novo. Minha primeira reação foi negar. A lembrança dos olhares de reprovação, das piadinhas cruéis à mesa, dos comentários ácidos disfarçados de brincadeira inocente, ainda me queimava. Eu tinha passado anos me curando dessas feridas. Será que valia a pena reabrir tudo de novo? Mãe, eu não sei se... Comecei, mas fui interrompida. Filha, família, tudo na vida. Não podemos viver de mágoas para sempre. Você mudou.
amadureceu. Sei que tem suas razões, mas não pode guardar rancor eternamente. Família é tudo. Essa frase sempre me soava como uma sentença, nunca como um conforto. Mas naquele instante, confesso, um pedaço meu se deixou tocar. Talvez fosse verdade que eu havia mudado. Talvez, depois de tantos anos, eu conseguisse encarar aquele ambiente sem me deixar despedaçar. Ainda assim, a hesitação permanecia. Seria esse convite um gesto sincero de reconciliação ou havia algo por trás? A lembrança de como sempre me usavam, direta ou indiretamente, fez meu estômago revirar. No entanto, outra voz dentro de mim murmurava: e se for diferente desta vez? Suspirei e, contra todas as minhas próprias regras, respondi: tá bem, mãe, eu vou. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro aliviado e animado demais para ser apenas saudade. Sabia que você não nos deixaria de lado. Vai ser uma noite inesquecível. Mal sabia eu o quanto essa frase era verdadeira. Só que de um jeito que ninguém imaginava, fechei a ligação com uma mistura de receio e curiosidade. Parte de mim esperava reencontrar laços perdidos. Outra parte, mais cética, intuía que aquela noite traria revelações e provas que eu ainda não estava pronta para enfrentar. No sábado à noite, estacionei meu carro em frente ao restaurante indicado pela minha mãe. Logo percebi que não se tratava de um lugar qualquer. Fachada imponente. Valei na entrada, luzes douradas refletindo nos vidros fumê. Era o tipo de ambiente que jamais teria feito parte da nossa rotina familiar. Meus pais, sempre simples e preocupados com gastos, dificilmente escolheriam um espaço tão sofisticado e caro. Entrei, acompanhada pelo olhar atento de garçons impecavelmente uniformizados. O cheiro de especiarias finas misturou-se ao aroma de vinhos envelhecidos. O ambiente era intimista, mas ao mesmo tempo carregado de ostentação. Eu me sentia um tanto deslocada, não pela elegância, mas pelo fato de estar ali com aquelas pessoas específicas. Logo identifiquei a mesa. Um grupo animado, gesticulando alto, como se quisessem ser notados. Ao me aproximar, todos se calaram por um breve instante. Foi rápido, quase imperceptível, mas senti o peso de dezenas de olhos medindo minha presença, Laura. Minha mãe levantou-se teatralmente, abrindo os braços. O abraço foi caloroso demais para alguém que passou anos sem sequer retornar minhas mensagens. Olhe só como você está diferente. Um a um, vieram os cumprimentos. Abraços frios, beijos rápidos, sorrisos que não chegavam aos olhos. Notei o olhar avaliador da minha irmã mais velha, escaneando minha roupa, meu cabelo, meu relógio. Nossa, agora que é rica, aparece menos, murmurou meu irmão caçula, tentando disfarçar o veneno com uma risada. Sorri de volta, mantendo a postura. Não responder era minha forma de mostrar que aquelas palavras não me atingiam. Uma parte de mim se revirava por dentro. Sentamos. A mesa estava repleta de entradas já pedidas, queijos importados, carpaccio, pães artesanais, com azeite trufado. Nada do que costumávamos ver em nossas reuniões de família. O garçom vinha e voltava sem parar, trazendo mais e mais pedidos, a maioria feita sem sequer me consultarem. Você ficou mesmo diferente. Laura menos, comentou uma tia, enquanto serviu-se de salmão defumado. Na sua voz, no seu jeito. Quase não reconheço mais a menina de antes. É o que a vida faz, tia menos, respondi com calma. Ensina a gente a mudar. O silêncio que seguiu minha frase foi breve, mas denso. Logo vieram mais comentários, sempre em tom de brincadeira, mas carregados de intenção. Agora que vive em outro nível, deve ter esquecido como é simples dividir a conta, não é? Olha esse colar, deve valer mais que meu carro. Eu sorria. Bebia um gole do vinho que serviram sem me perguntar, e tentava manter a compostura. Cada palavra parecia um teste de paciência. A sensação de que havia algo errado crescia dentro de mim como um sussurro constante. Não era apenas um jantar de reencontro. Havia um motivo oculto, e eu estava prestes a descobri-lo. O mais curioso era que, apesar de todo o teatro, ninguém realmente perguntava sobre minha vida. Falavam do que eu
Aparentava do que eu devia estar gastando, mas não havia interesse genuíno em saber quem eu me tornara de verdade. Era como se eu fosse apenas um cofre ambulante, não uma filha, irmã ou sobrinha. Enquanto observava aquele cenário, percebi o quanto eu estava sozinha ali, rodeada de gente, mas sem pertencimento. E mesmo assim, decidi manter a calma. Não mostraria fraqueza, não deixaria que vissem qualquer fissura. Mal sabia eu que aquilo era apenas o prelúdio de um espetáculo cuidadosamente ensaiado para aquela noite. O garçom, Mal, tinha retirado os pratos de entrada quando os pedidos começaram a se acumular. Minha irmã ergueu o cardápio, como quem folheia uma revista de luxo, sem sequer olhar os preços. Eu quero o filé mignon ao molho de vinho do Porto. E por favor, acrescente a trufa negra. Meu irmão, não querendo ficar atrás, apontou para uma das opções mais caras. Eu vou de lagosta, a maior que tiver. Combinado? As tias seguiram o ritmo, pedindo vinhos importados, champanhe francesa, sobremesas antecipadas para garantir que não faltasse. Tudo decidido com entusiasmo, como se fosse uma festa patrocinada. Eu observava em silêncio, intrigada. Ninguém, em nenhum momento, perguntou o que eu gostaria, ou se estava confortável com aquelas escolhas. Era como se eu fosse apenas a espectadora menos ou pior, o patrocinador invisível daquele espetáculo gastronômico, Laura. Você também vai pedir algo especial, não? Disse minha mãe, com aquele tom doce que usava sempre, antes de pedir favores. Só uma massa simples está ótimo para mim. Menos. Respondi, tentando quebrar o clima. Um silêncio breve, seguido de risadas abafadas, percorreu a mesa ao imaginar. Com que você ganha, pedi massa, ironizou meu irmão. Deixe de modéstia, querida. Você pode pagar o que quiser. Não, e problema, completou minha tia, servindo-se de mais vinho. Sorrisos condescendentes se espalharam como um vírus. Eu sorri de volta, mas por dentro sentia meu estômago embrulhar. A cada garrafa aberta, a cada prato exuberante que chegava, mais clara ficava a sensação. Aquele convite não era inocente. Enquanto eles brindavam a família reunida novamente, minha mente voltou às cenas antigas. Eu, adolescente, guardando as poucas economias para comprar um presente de aniversário simples para minha mãe, e ouvindo, depois, que meu irmão sabia escolher melhor, porque dera algo mais caro, mesmo tendo usado o dinheiro emprestado de mim. Lembrei também das vezes em que precisava dividir o quarto com minha irmã, e ela me obrigava a ceder o espaço para suas amigas, enquanto eu era empurrada para dormir no sofá. Quando reclamava, minha mãe dizia: "Você precisa aprender a ser generosa." Generosidade. Essa palavra ecoava dentro de mim, como se tivesse sido distorcida ao longo dos anos. Generosidade nunca foi um ato de amor. Na minha família, menos sempre foi uma exigência unilateral. Eu dava, eles tomavam, eu cedia, eles aplaudiam, mas apenas a conveniência deles. Voltei ao presente e percebi que nada havia mudado. Só que agora o palco era mais sofisticado, com taças de cristal e pratos banhados em molho dourado. A manipulação estava toda ali, mascarada de celebração, fingindo naturalidade. Minha mãe ergueu a taça, ao reencontro da família, que possamos sempre nos unir em momentos assim. Todos brindaram, rindo alto, como se o passado de desavenças tivesse se apagado. Eu, no entanto, enxergava com clareza. Não era reencontro, era conveniência. Eles nunca haviam me procurado por afeto, mas agora, diante do luxo, parecia que finalmente haviam encontrado uma utilidade para mim. Enquanto observava a pilha de pratos caríssimos crescendo na mesa, compreendia a armadilha que se fechava lentamente. O jantar não era sobre reconciliação, era sobre o que eu poderia oferecer, ou, melhor, pagar. As horas avançaram entre pratos que mal eram tocados e taças que nunca ficavam vazias. Eu, contida, observava aquele espetáculo de consumo desenfreado. Quando o garçom se aproximou com um envelope de couro preto, senti meu corpo inteiro se enrijecer. Ele pousou a conta sobre a mesa, com a discrição de quem já presenciou muitas cenas semelhantes. Meu irmão foi o primeiro a puxar o papel. Fingiu interesse, como se fosse apenas curiosidade, mas o sorriso que se abriu em seguida revelou outra coisa.
satisfação. Ele deixou a conta aberta no centro da mesa, como quem expõe um troféu. Uau! Murmurou, com uma risada nervosa. $2.200. O número ecoou dentro de mim como um trovão. Não era surpresa, menos eu já esperava uma conta alta, considerando o desfile de pratos e vinhos menos. Mas, ver o valor escrito ali, tão objetivo, me fez prender a respiração. Um silêncio desconfortável se instalou, olhares se cruzaram, mas todos tinham a mesma direção final. Eu, a bem-sucedida, a independente, a que podia resolver aquilo com um simples cartão. Minha mãe foi a primeira a quebrar o clima. Com a voz suave, carregada de falsa ternura, disse: "Você sempre foi a mais bem-sucedida, querida. Pode nos ajudar dessa vez, não é?" A frase caiu como uma sentença, não era um pedido, era uma expectativa, um lembrete de que para eles, meu valor estava diretamente ligado ao que eu podia oferecer em dinheiro. Meu irmão reforçou, rindo como se fosse piada: "Laura, é só dinheiro para você. Nem vai sentir falta." "Exato", acrescentou minha irmã, ajeitando o cabelo com ares de superioridade. "Você sempre falou sobre querer estar mais perto da família. Essa é uma ótima oportunidade para mostrar isso." Era impressionante como eles transformavam manipulação em discurso emocional. Cada palavra vinha mascarada de afeto, mas carregava a mesma velha cobrança. Eu deveria ceder, eu deveria pagar. Olhei para aquela mesa. Taças de cristal reluziam sob a luz amarelada, pratos ainda pela metade, rezadas abifadas, e todos, aguardando a minha reação. A pressão era quase física, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Por dentro, uma guerra acontecia. Parte de mim queria simplesmente entregar o cartão, encerrar aquilo e ir embora. Seria mais fácil, mais rápido, menos doloroso. Mas outra parte, a que já havia suportado anos de abusos, se revoltava. Pagar significava aceitar novamente meu papel de provedora involuntária. Significava validar a ideia de que eu só servia para sustentar os excessos deles. Minha mãe pousou a mão sobre a minha. Teatralmente: "Não é tanto assim para você, filha, e faria toda a diferença para nós. Pense nisso como um gesto de amor." Um gesto de amor. Aquela expressão me cortou. Quantas vezes já haviam usado palavras bonitas para encobrir atitudes mesquinhas? Quantas vezes eu tinha me calado, engolido meu orgulho e aceitado ser explorada em nome de uma família que nunca me deu o mesmo em troca? Olhei novamente para a conta. O número parecia pulsar, como um lembrete cruel. $2.200. Para eles, era apenas a prova do meu sucesso. Para mim, era o símbolo de uma vida inteira sendo tratada como recurso, nunca como pessoa. Enquanto todos esperavam, imóveis, percebi que estava diante de uma encruzilhada. Se o pagasse, confirmaria exatamente o que eles pensavam de mim: a carteira da família. Se não pagasse, colocaria em risco qualquer tentativa de reconciliação. O garçom se aproximou discretamente, aguardando a decisão. E naquele instante compreendi. Aquela conta não era apenas do jantar, era a fatura acumulada de anos de manipulação e abusos. E eu teria que decidir como quitá-la menos, ou, se finalmente, recusaria o pagamento. Enquanto os olhos da minha família queimavam sobre mim, uma tempestade se formava dentro do meu peito. Era como se duas versões de mim mesma duelassem em silêncio. A primeira, acostumada a ceder, gritava para eu simplesmente passar o cartão, encerrar aquele momento constrangedor e ir embora. Seria mais rápido, menos barulhento, e eu poderia seguir minha vida sem mais drama. A segunda, porém, estava cansada, exausta de sempre abaixar a cabeça, de sempre ser aquela que aguenta firme, enquanto todos se aproveitam. Essa voz exigia que eu colocasse um ponto final, que eu, pela primeira vez diante deles, dissesse não. Enquanto me calava, imagens antigas brotavam como feridas abertas. Eu tinha 15 anos quando minha irmã pediu emprestado o dinheiro que eu guardava para comprar meus próprios livros. Ela nunca devolveu. Quando eu questionei, ouvi de minha mãe: "Deixe pra lá, Laura, sua irmã precisava mais que você." Aos 18, quando consegui meu primeiro estágio, meu pai usou meu salário para pagar uma conta da casa sem sequer me consultar.
e ainda me chamou de ingrata quando demonstrei frustração. Lembrei também das festas de família em que eu me oferecia para ajudar na cozinha, mas sempre era afastada. Deixe que sua prima faz, você só atrapalha. Mas quando chegava a hora de arrumar a bagunça ou dividir as despesas, todos me chamavam. Sempre fui boa o suficiente para carregar o peso, mas nunca digna de reconhecimento. E agora, diante daquela conta exorbitante, tudo se repetia menos, só que em escala maior. Eles não me viam como filha, irmã ou sobrinha. Me viam como um bolso sem fundo, como um bilhete premiado, a ser usado quando conveniente. O peso da decisão parecia esmagar meus ombros. Eu sabia que pagar significava mais do que perder dinheiro. Seria um recado silencioso de que eles poderiam continuar me usando, de que nada havia mudado, de que eu ainda aceitava o papel de provedora involuntária. Mas negar significava conflito. Eu já conseguia imaginar os olhares indignados, as acusações de egoísmo, as palavras cortantes que certamente sairiam das bocas deles. Depois de tudo que fizemos por você, diriam, como se alguma vez realmente tivessem feito algo. Fechei os olhos por um instante, senti a respiração acelerar, o coração batendo forte. Então compreendi. Aquele momento era simbólico. Não se tratava apenas de uma conta de $2.200. Era sobre toda a minha vida. Era sobre anos de silêncio, de submissão, de aceitar menos do que eu merecia. Ou eu me rendia mais uma vez, alimentando o ciclo que me mantinha presa. Ou eu me libertava menos, mesmo que isso custasse a última ponte que ainda restava entre mim e aquela família. Abri os olhos. Olhei ao redor da mesa. Eles sorriam, confiantes, certos de que eu faria o que sempre fiz: ceder. E foi nesse instante que decidi que não desta vez. Segurei a respiração por alguns segundos antes de me levantar. O movimento foi calmo, mas a mesa inteira congelou como se tivesse sentido a mudança no ar. Meus olhos percorreram cada rosto à minha frente. Sorrisos tensos, olhares calculistas, todos aguardando que eu cedesse. Mas não cedi. Coloquei as mãos sobre a mesa, firme, e falei com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Interessante. Durante anos eu fui invisível para vocês. Nada do que eu fazia tinha valor. Se eu estudava, era nerd demais. Se trabalhava, diziam que eu estava me iludindo. Se sonhava, riam na minha cara. Eu era sempre a ovelha negra. Mas, agora que tenho dinheiro, de repente sou a filha perfeita para um jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Minha mãe tentou esboçar um sorriso apaziguador, mas eu não a deixei interromper. Continuei, sentindo cada palavra sair carregada de anos de dor acumulada. Vocês me ignoraram, me ridicularizaram, me diminuíram em cada oportunidade. E agora, ao me convidarem para este reencontro, esperavam que eu bancasse a conta inteira, como se eu devesse algo a vocês. Pois eu não devo. Meu irmão bateu a mão na mesa irritado. Está exagerando, Laura. É só uma conta de jantar. Você ganha em um dia o que a gente não ganha em um mês. Exatamente, respondi com frieza. E sabem por que eu ganho? Porque lutei sozinha. Porque virei noites em claro, sem ninguém, para me apoiar. Enquanto vocês me chamavam de sonhadora ridícula, eu estava construindo o futuro que hoje me permite estar aqui. Então não é só uma conta. É mais uma tentativa de me usar. Minha irmã revirou os olhos, venenosa, sempre dramática. Estin, você poderia mostrar um pouco de amor pela família? Sorri, mas não havia doçura no meu sorriso. Amor não se mede em dólares, e muito menos em manipulação. Se amor fosse o que vocês tivessem me dado, talvez eu não precisasse estar dizendo isso agora. As expressões mudaram rapidamente. Primeiro choque, depois raiva. Minha mãe tentou se recompor e disse num tom trêmulo: Você está sendo egoísta, filha. É só um gesto de carinho. Não, mãe. Egoísmo é esperar que uma pessoa sempre carregue todos os outros nas costas. Eu aprendi a colocar limites, e este é um deles. Peguei minha bolsa, tirei a carteira e chamei o garçom, que se aproximou visivelmente tenso. Entreguei-lhe meu cartão e disse: Quero pagar apenas o que eu consumi. Minha entrada, meu prato,
minha taça de vinho. Nada mais. O garçom assentiu, enquanto atrás de mim o burburinho se transformava em protestos. Meu irmão me chamou de mesquinha. Minha tia disse que eu estava deixando a família passar vergonha. Minha irmã disparou que eu preferia o dinheiro a eles. Eu os ouvi, mas não deixei que suas palavras me perfurassem como antes. Segurei o recibo com a mão firme. Assinei e guardei o comprovante. Então, olhando para todos, encerrei. Cada um deve arcar com as próprias escolhas. Vocês escolheram pedir champanhe, lagosta e trufes. Eu escolhi massa. Hoje, finalmente, cada um vai pagar o que deve. E, sem esperar resposta, caminhei em direção à saída. Atrás de mim, o caos se instalava menos, mas dentro de mim, pela primeira vez em anos, reinava uma paz inabalável. Ao sair pela porta do restaurante, o ar fresco da noite bateu no meu rosto como um despertar. Caminhei até meu carro com passos firmes, ainda ouvindo, ao longe, o burburinho de vozes alteradas ecoando do salão. Mas pela primeira vez em anos, aquele barulho não me pertencia mais. Sentei no banco do motorista e fechei os olhos por alguns segundos. Meu peito ardia com uma mistura estranha, dor e libertação. Doía reconhecer que minha família, aquelas pessoas que deveriam ser meu porto seguro, nunca foram capazes de me ver além daquilo que podiam tirar de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma leveza inédita, menos como se tivesse finalmente rompido uma corrente invisível que me prendia desde a infância. Enquanto ligava o carro, recordei todas as pequenas cenas que se acumularam até chegar ali. As vezes em que fui ignorada nas conversas, como se minha voz não importasse. Os aniversários em que meus presentes eram ridicularizados por não serem caros o suficiente. As ocasiões em que meus sonhos eram tratados como piadas, apenas porque eu não correspondia às expectativas deles. Tudo isso parecia se condensar naquele jantar, naquele pedaço de papel com um número exorbitante escrito. E eu percebi, a conta não era apenas de $2.200. Era a fatura simbólica de anos de abuso emocional, de manipulação disfarçada de afeto, de cobranças travestidas de amor. Pagar teria significado perpetuar o ciclo. Recusar foi finalmente quebrá-lo. Dirigi sem destino por alguns minutos, apenas sentindo a noite passar pelas ruas iluminadas da cidade. Pensei em mim como, por tanto tempo, eu temi decepcioná-los. Como me forcei a acreditar que, se eu desse mais de mim, se fosse mais generosa, mais paciente, mais compreensiva, talvez eles me aceitassem. Mas a verdade é que não existe doação suficiente quando o outro só sabe exigir família de sangue. Quantas vezes ouvimos que isso deve ser suficiente? Mas não é. Sangue pode ligar corpos, mas não une corações. O que une é respeito, é cuidado e amor genuíno. Tudo o que sempre me faltou dentro daquele círculo, naquela noite. Eu entendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Meu valor não estava no que eu podia pagar, nem no que eu podia ceder. Meu valor estava em reconhecer quem eu era e em defender os limites que me mantinham inteira. Cheguei em casa, exausta, mas diferente. Havia um silêncio acolhedor me esperando, um contraste gritante com o caos que deixei para trás. E nesse silêncio, percebi algo que nunca tinha sentido antes: paz. Deitei na cama e deixei que as lágrimas corressem, não de tristeza, mas de alegria. Era o choro de quem finalmente se libertou de uma prisão invisível. E, enquanto o sono me envolvia, uma frase ecoou dentro de mim, clara e definitiva naquela noite: eu não comprei o silêncio deles, menos comprei a minha liberdade.